O tema dessa noite é a nova vida para hoje. Bom, não podia ser diferente, né? Nós estamos chegando no fim do ano, vejo você, a sua expressão de alegria, porque o fim do ano está chegando. Veja aí as pessoas ao seu redor, como elas estão alegres. Está acabando, chegou o 13º, você vai liquidar as suas contas, é ou não é? Oh, que alegria! Alguns não estão assim tão alegres. Depois faço uma fila aqui para a gente... Tem um consultor de finanças aqui, pode ajudar. É claro, o final de ano sempre é uma boa expectativa. E pensar em nova vida passa por isso também. Pensar em 2016 é pensar em mudanças. E outro dia eu recebi de um amigo uma charge de um jornal do Canadá, que eu, é claro, dei uma manipulada nela, e ela ficou assim, o sujeito perguntando, quem quer mudanças? Todo mundo levanta a mão, mas quem quer mudar? Quem quer começar mudando? Bom, aí a charge explica tudo. É que nós temos uma facilidade muito grande de vincularmos essas mudanças, esses recomeços da nossa vida, a datas especiais. Nós gostamos muito de criar novos começos em datas especiais. Eu acho que é um impulso do ser humano de tentar consertar os seus erros. Então, um começo sempre é bom, para você esquecer o que passou e ter aquele fôlego novo. Bom, as coisas vão começar do zero novamente, eu vou para frente. E quem não gostaria de ter uma oportunidade hoje à noite de voltar ao passado e ter uma chance de agir de maneira diferente em algumas situações? Você se lembra de algumas situações? Veja aí com a pessoa ao seu lado se ela se lembra ou se ela quer esquecer. Todos nós temos isso, queridos, esse desejo enorme de recomeço. E é por isso que nós promovemos, por exemplo, a quarta-feira de cinzas. Passou o carnaval, tudo aconteceu, bom, agora é hora de recomeçar. Alguns fazem isso, por exemplo, com a data de aniversário. E até oram, ô Senhor, agora que começa um novo ano para mim. Vontade de mudar. Alguns pensam no final do ano, olha, vai virar 2015, 2016 é o meu ano. Alguns pensam num novo casamento. Bom, agora se eu casar de novo, eu acho que tudo vai mudar. Outros pensam num novo filho. Já tive 8, agora o 9º deve ser uma coisa especial. Nós queremos oportunidade de recomeçar, isso é normal. Mas, queridos, como é que nós modificamos a nossa tendência natural à procrastinação, ou seja, deixar para depois, empurrar para frente as mudanças que nós mesmos planejamos? Como é que nós lidamos com a nossa tendência natural a essa autorrecompensa que abre exceções às regras do recomeço que nós mesmos criamos? É aquela coisa, bom, existe a regra, mas para toda regra tem uma exceção. Agora eu vou fazer isso, pensar dessa forma, mas comumente o pessoal faz isso com a segunda-feira, não é verdade? Bom, segunda vai começar qualquer coisa que você queira, não vou falar de regime agora. Como nós podemos suplantar a nossa tendência, essa indulgência pessoal, ao nosso egoísmo, que querem continuar, que a gente faça mais da mesma coisa? Como é que a gente consegue mudar diante dessa realidade crua? E basta perguntar para qualquer colega de trabalho, lá no dia 4 de janeiro, você se sente modificado? Agora sim e tal. E ao chegar ao final de 2016, vai ser aquela mesma história de sempre. A realidade é, queridos, que sem ajuda externa e um trabalho de alma,
sério, não vai haver condições de sermos diferentes. Muito pelo contrário. Sem ajuda externa e sem um trabalho de alma sério, nós não vamos conseguir mudar, ser diferentes. É por isso que eu gosto tanto do Evangelho de Jesus, sabe? A maravilha do Evangelho é que nós não precisamos de datas especiais, de criar esses momentos especiais. Nós não precisamos buscar momentos totêmicos, aqueles momentos que vão remir a nossa consciência diante da vida, para vivermos vida nova. Não precisa. Sabe por quê? Porque a vida nova com Cristo, ou a vida com Cristo, se renova todo dia. É uma vida nova todo dia. Como se brotasse a mesma árvore onde ela foi cortada. Essa é a maravilha do Evangelho. E hoje eu gostaria que você levasse para casa duas posturas pessoais que vão ajudar você a viver essa renovação da vida com Cristo diariamente. Duas posturas que você pode assumir hoje e que vão fazer a sua vida ser diferente a partir de hoje. E a cada novo dia, uma nova experiência. A primeira postura pessoal está aí, é a minha visão. E a segunda é a minha decisão. Está preparado para ver e decidir ou não? Veja se a pessoa ao seu lado está preparada, por favor. Se você brigou com a esposa, o marido, antes de vir para cá, pode mudar de lugar, não tem problema. Aqui é uma igreja aberta, né? Você também não gosta muito da pessoa ao seu lado, pode mudar de lugar. Vejamos essa primeira postura pessoal, queridos, que atua para essa renovação diária da vida com Cristo ser real para nós. A minha visão. E eu vou tomar como base Romanos capítulo 6, e os versos de 1 a 4. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, o seu smartphone, ou então acompanhar a leitura aqui, vai ser muito bom. A minha visão. Ou seja, se eu não mantiver de maneira clara diante de mim os compromissos que a vida em Cristo exige, falharei de verdade em viver essa nova vida integralmente. Se eu não tiver e não mantiver de maneira clara diante da minha visão os compromissos que a vida nova em Cristo exige, vou falhar em vivê-la integralmente. E é isso que nos explica Romanos 6, versos de 1 a 3. Me acompanhe, por favor. Diz o verso 1, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Como é que você responderia essa pergunta? O que o texto está dizendo é que a nossa visão precisa ser espiritualmente coerente com a nova vida em Cristo. Se eu pudesse trocar em miúdos esta palavra, diria o seguinte: Paulo está tentando nos dizer que colocar laranjas podres na minha cesta de frutas não é o caminho para que as laranjas boas se destaquem. Ou seja, não posso colocar pecados na minha cesta de frutas, na minha vida, para que a minha vida com Cristo se destaque. Não, de maneira alguma. Veja como ele responde isso no verso de número 2. De modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E é claro, você está vendo, são perguntas retóricas. A resposta está clara. E um dos principais compromissos da nova vida com Cristo é sermos espiritualmente coerentes. Então, devemos abrir mão do que seja pecado.
Eu vou lhe dar um minutinho para você tentar definir o que é pecado aí com a pessoa ao seu lado. Se ela não for tão inteligente, pode também mudar de lugar. Fique à vontade. Um minutinho, vai lá. O que é pecado? Essa é uma definição que não é muito fácil, né? Pecado é isso, aquilo. A gente tem algumas respostas prontas para isso, não é verdade? Mas viver o pecado, queridos, significa querer estar no estado de separação de Deus. Se liga aí, meu. Viver o pecado não é outra coisa senão nós pensarmos ou agirmos em alguma área da nossa vida ignorando a vontade de Deus. Pecado não é outra coisa senão pensarmos e atuarmos em alguma dimensão da nossa vida ignorando a vontade de Deus. Isso é que é pecado. Talvez agora você consiga se incluir melhor dentro dessa definição, não é verdade? Alguns já, eu acho que puderam falar, não, eu não bebo, não fumo, não mato. Nunca traí meu cônjuge. Vamos ver até o final. Nunca fiz mal a ninguém. A verdade é, queridos, que Deus está interessadíssimo na nossa vida. Ele agora, nesse momento e na vinda para cá, e depois que você sair daqui, Ele continuará chamando você, tocando o seu coração, falando com você, demonstrando o seu amor. Você não veio aqui por um acaso, é só parte dessa revelação de Deus para você. E que bom que Ele trouxe você hoje à noite aqui. Arrancar você dos braços da religiosidade e trazer você para ouvir a palavra de Deus mesmo. Lida e explicada dentro do seu contexto. Não como a gente tem visto na TV e no rádio hoje em dia. Então, nesse processo de chamamento, de conversação com o nosso íntimo, Deus se revelando de muitas formas, o pecado está em você ignorá-lo, mesmo que seja numa área da sua existência, numa área da sua vida, uma coisa só. Não, eu tenho ouvido Deus em tantas áreas da vida. Bom, mas se você ignorá-lo em uma só, isso é pecado. Nossa visão é espiritualmente coerente quando ela retém, quando ela guarda a consciência que o texto nos traz de 2 estados de morte. Veja aí. O primeiro estado é aquele que aparece antes de Cristo, quando estávamos mortos para Deus, mortos espiritualmente. Sabe o que significa isso? Era o mundo girando ao nosso redor. Era aí que a gente estava morto espiritualmente. Quando todas as coisas faziam sentido a partir da definição que eu mesmo dou a elas. Então, o mundo girava ao redor daquilo que eu via no espelho. Daquilo que eu pensava, daquilo que eu definia ser certo e errado. Essa é a característica de morte espiritual. Tudo era pensado, considerado, esquematizado com o fim de satisfazer a nós mesmos. Mortos diante de Deus. Mas depois de Cristo, nós também estamos mortos, mas agora mortos para o eu caído. Quando nós abrimos mão do centro de referência da existência, de levar uma vida independente de Deus, e chamamos o Senhor para ser o ponto principal, para ser o líder da nossa vida. Depois de Cristo,
mortos para o pecado, mortos para o eu caído. E nessa consciência de morte, quando nos submetemos a essa nova consciência, começamos a entender, e mais do que isso, a viver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todas as coisas que acontecem conosco. Na nova vida com Cristo não existe, por exemplo, acaso. Furou o pneu, mas todo mundo sofre isso. Na vida de quem anda com Cristo, nada acontece por um acaso. Nada. Cheguei 3 minutos e olha o tamanho da fila do banco, nada é por acaso. Basta você se desconectar de você mesmo, tirar-se do centro, e você vai perceber quais são os propósitos de Deus. Qual é a vontade do Senhor naquele momento? E aí você busca obedecer essa vontade a partir da capacitação do Espírito Santo. É claro. Se você machucou a perna jogando futebol, cara, não foi por um acaso. Mesmo sendo um perna de pau como você, mas tudo bem, na brincadeira, né? Nem sei como é que o meu irmão joga, né? Tem um propósito. Aquela febre que vem, você não sabe de onde vem, tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando você vive isso na nova vida com Cristo, tudo muda de figura. É isso que o verso de número 3 nos ajuda a entender. Veja aí. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E isso é muito interessante, porque o acusativo aqui na língua original indica literalmente que nós fomos mergulhados em Cristo, revestidos de Cristo, como se você arrancasse uma roupa velha e vestisse uma roupa nova. Por isso que você precisa ser espiritualmente coerente com a nova vida com Cristo, porque você tem todas as condições de vivê-la intensamente. Justamente é isso que o texto está falando. Simbolicamente, como Paulo nos explica, nós fomos mergulhados lá dentro de Cristo. Aqui não fala exatamente do batismo bíblico, é só uma ilustração da nova vida que Paulo está dando. Justamente porque o batismo nunca foi um sacramento, um ritual que confirma ou aumenta a graça divina sobre a nossa vida. Ninguém é salvo por se batizar, muito pelo contrário, é só um sinal externo do que já aconteceu lá dentro. Quando eu vou para o batismo, eu visto a camisa, é só isso. Mas a decisão está feita lá dentro. Aqui Paulo está falando da nossa posição, da nova vida em Cristo. E não só isso, ele fala também que nós fomos batizados na sua morte. E a consequência disso, de se unir ao Senhor, é viver morte para si mesmo. Veja só como Paulo está tentando nos esclarecer de toda forma o que é essa visão. Morre-se para si mesmo e passa-se a viver liderado por Cristo. Então, se a minha visão não estiver focada nos compromissos que a nova vida em Cristo exige, eu não vou conseguir vivê-la integralmente. Então, gostaria de chamá-lo a pensar um momento, por favor. Como você tem visto o seu compromisso pessoal com Cristo? Você tem vivido como morto em relação a quem? Antes ou depois? Você tem vivido como morto em relação ao seu relacionamento pessoal com Deus ou ao seu eu caído?
E a resposta que você der a essas perguntas vai fazer toda a diferença para que o novo dia surja a cada nova manhã. Nova oportunidade de ser outra pessoa, diferente, modificado, crescido, amadurecido. Porque a vida com Cristo se renova todo dia. Então, se eu não tiver essa visão, não vou conseguir a postura pessoal para que essa renovação aconteça todos os dias em mim. Agora, a segunda postura pessoal que atua também para essa renovação diária da vida com Cristo é a minha decisão. Então, se a minha decisão de viver a nova vida em Cristo não for tanto consciente quanto diária, eu não vou conseguir ter o meu interior transformado todos os dias. Não vou conseguir viver a vida que Deus planejou para mim e para você. É isso que o verso 4 de Romanos esclarece tão bem. Você poderia lê-lo, por favor? Vamos juntos? Vai lá. Portanto, ótimo. Veja aí no texto. Fomos sepultados com Ele, não como Ele, mas com Ele. Se em outros textos, mesmo de Romanos, Cristo é apresentado como nosso substituto na cruz, porque ninguém poderia morrer por si mesmo, nem pela humanidade. Só um sacrifício perfeito poderia fazê-lo. E Cristo se deu a si mesmo sem ser constrangido. Ele voluntariamente deu a própria vida. Nesse texto aqui, ele não é revelado como o nosso substituto, mas como o nosso representante. Observe aí, por favor. Ele nos representa em sua morte, por isso, todos os que nele confiam morreram com ele, para si mesmos e para o mundo. Agora, acho muito interessante que o texto não para aí. Veja que ele é nossa representação, ou nos representa também na sua ressurreição. Ou seja, todos os que entregam a liderança da vida para ele, ressuscitam. Mas veja que interessante o verso 4. Assim como foi Cristo ressurreto, ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós em novidade de vida. Veja o que o texto está dizendo. Essa representação da ressurreição não vai se dar só lá depois da morte. É uma ressurreição que se manifesta já, agora, nesse momento, no presente. Eu vivo essa ressurreição espelhada na novidade de vida. Em começar de novo, todos os dias. Talvez você não tenha entendido direito, eu vou levá-lo até 2 Coríntios 5:15. Acho que é um texto que pode esclarecer bem o que estou tentando dizer para você. Veja aí, 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é andar em novidade de vida, é ressurreto de pé na vida. É alguém espelhando a ressurreição da vida depois de Cristo, no já, no agora. Não viver mais para si mesmo, é isso que o texto está dizendo com tanta clareza. Abrir mão do egoísmo, da nossa vaidade, para não ser mais nada além daquilo que Cristo quer que a gente seja. Cumprir esses propósitos da nossa vida, que são dele.
Mas para isso é necessário que egoísmo e vaidade se submetam. É quando nós abrimos o espaço da liderança para que Cristo se assente no lugar do motorista e a gente vá para o banco do carona. Agora, eu compreendo que abrir mão de egoísmo e vaidade não é uma coisa simples de se fazer. Eu tenho dificuldade com isso. Você também tem? Balança a cabeça aí pelo menos. Só eu que sou o pecador aqui? Aí, tio William, obrigado. Mais um pecador ali. Claro, todos nós temos. Aqui a gente não brinca de vida perfeita. Todo mundo sabe que todos aqui são pecadores e que estão num processo de restauração diária. Aqueles que querem, não é? Talvez alguns aqui esperem que isso não seja real em nome de Jesus. Ainda estejam abraçados àquela religiosidade que lhes comunica a ideia de que, ao entrar nesse lugar, existe uma aura de santidade que vai grudar nele. Como acontece quando você abraça uma pessoa muito perfumada, sabe? Chanel número 5, valeu. Mas o seu perfume não quero não, irmão. Difícil. Mas se você é normal como eu, vai sentir a dificuldade de lidar com o seu egoísmo e a sua vaidade. Isso nos separa da renovação diária. Queria lhes dar alguns exemplos de manifestações dessa vaidade, desse egoísmo. Por exemplo, ver em outra pessoa a projeção do que eu quero possuir, uma pessoa que não é o meu cônjuge. Projetar esse orgulho de possuir o outro e começar a abandonar o meu cônjuge, por exemplo, emocionalmente. Muitas pessoas vivem dentro da mesma casa, mas já abandonaram o seu cônjuge emocionalmente, já não comunicam o amor, porque não sabem onde está esse sentimento que foi perdido. Foi perdido porque você é egoísta e vaidoso, é por isso que foi perdido. Outros não só abandonam o cônjuge emocional, mas espiritualmente também. Quando não me importa se ele ora ou não ora, se ele lê a Bíblia ou não lê, se ele frequenta ou não frequenta, se ele está preocupado em agradecer, se ele se une a mim na busca pela seiva de vida que vem de Cristo, não importa. Cada um cultiva a sua vida com Deus, não é verdade? Outros abandonam o cônjuge também fisicamente. Talvez porque o que você vê já não lhe atrai mais como era antigamente. Isso só acontece por causa do seu egoísmo e da sua vaidade. Porque num coração cheio de Cristo, há renovação de todas as áreas, inclusive do amor. Porque é o Espírito Santo que vai renovando esse amor, derramado dentro de nós. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher que estão de joelhos diante de Cristo, duvidando do amor que Deus plantou no seu coração em relação ao cônjuge. Muito pelo contrário, os problemas são tratados claramente e diante de quem pode resolvê-los. Senhor, tem misericórdia de mim, invade o meu coração com a sua graça, tira de mim todo o egoísmo, toda a vaidade que está me separando do meu cônjuge, eu quero estar com ele. E nesses 30 e poucos anos que estou com a Alice, uma vez nós falamos de separação e foi algo muito sério. E eu já era pastor, hein? Pecava pouco, né? Pastor peca pouco.
Obrigado pela risada, obrigado, Jesus. Você que está em casa pode rir também, é só uma piada. E eu virei para minha esposa e disse para ela, eu já não aguento mais ficar com você. E ela me disse, eu gostaria que a sua mãe ouvisse essa sua palavra. E ela orou, basicamente, 18 anos para que meu pai pudesse, até que meu pai pudesse chegar ao conhecimento da palavra. Sofreu muito, todo tipo de abuso que você possa imaginar. E eu, como filho, dizia para minha mãe, abandone esse cara. Não quero crescer ao lado de uma pessoa como essa. E ela dizia, não, eu fiz um compromisso diante de Deus, de oração, e eu vou colocar isso até o fim diante do Senhor. E minha esposa falou, me relembrou isso, e eu virei para Alice e disse, minha mãe era uma trouxa. Não, minha mãe era crente. E que bom que aquilo me atingiu com uma força tão grande, por isso foi agressivo, né? Saí de casa, peguei o carro, fui andar pela cidade, e o Espírito Santo falando ao meu coração. Decisão passa necessariamente por uma definição para a nova vida. Se eu não decidir isso, não serei capaz de viver essa nova vida. Também a vaidade e o egoísmo trabalham nesse acúmulo de riquezas com o objetivo de se tornarem um lastro de segurança que fatalmente vai substituir Cristo no seu coração. Puxa, quanta gente mede a sua felicidade pelo saldo bancário, né? Puxa, agora sim. Eu, por exemplo, consegui na terça-feira alcançar $1 milhão. Está feliz ou não? É brincadeira também. Pessoal que assalta aí, por favor, é brincadeira. Mas que coisa interessante é essa, né? Quando você tem um lastro, como você vive de uma outra maneira. E o meu cartão de crédito salta do bolso, assim, é incrível. Sozinho ele pula. Talvez também você possa sentir o efeito do egoísmo e da vaidade ao tomar as decisões mais elementares da vida, como, não, vamos mudar sim, eu quero uma outra experiência numa outra cidade, não, eu vou viajar, eu vou reformar, eu vou trocar, eu vou empreender, como se você estivesse vivendo antes de Cristo. E finalmente, queridos, o egoísmo e a vaidade vai nos levar a ser menos do que Deus quer que nós sejamos. Viver muito menos alegria, felicidade, equilíbrio, pacificação da alma do que Cristo tem para nós. E é por isso que o texto nos diz, olha, para que vivamos, Romanos 6 de novo, e verso 4, vivamos nós em novidade de vida. E esse novo aqui não é no sentido de tempo, mas é algo novo quanto à maneira de ser. Uma novidade mesmo, em relação à qualidade de vida. Então a nova vida é um molde divino, uma maneira diferente de pensar, de ver, de sentir, de viver. É disso que estamos falando. É a decisão de alinhar-se à vontade de Deus, de Cristo, diariamente. E nós tivemos, um tempo atrás, uma classe de casais. E nós distribuímos um vaso de barro para eles. Então eles deviam ir para casa e fazerem uma cerimônia pessoal e quebrarem o vaso juntos. E muitos fizeram isso. Eu trouxe alguns cacos aqui para que você reconheça.
Tinha um caco até pontudo aqui. Eles precisavam fazer isso, ir embora para casa, e que isso ia simbolizar a vida quebrantada que eles iam passar a ter com Cristo. Mas foi muito interessante que depois de algumas terças-feiras, um casal daqueles voltou a conversar comigo e disse: Átila, nós quebramos o vaso e pedimos que o nosso relacionamento fosse quebrantado a partir de dentro de nós. Mas sabe, a gente achou que não era suficiente aquilo. E nós então começamos a reestruturar o nosso vaso. E nós colamos as partes do vaso, não sei se dá para ver. Juntamos os cacos, porque é isso que Cristo faz na vida de um casal que se submete a Ele. E veja que aquele vaso feio de barro, nós trabalhamos juntos, olha o que ele virou. E aquilo emocionou muito o meu coração, porque é o símbolo exato da nova vida que podemos ter todos os dias com Cristo. Eles entenderam. Será que você também entendeu? Senhor, eu peço pelos meus irmãos e irmãs, por aqueles amigos que estão aqui hoje à noite. Gente que pode ter chegado com a vida quebrada, o coração destroçado, emoções conflitantes, sem esperança, mas que ao ouvir a sua palavra, puderam perceber que a sua visão e a sua decisão, nessa noite, podem inaugurar uma nova vida, cheia de recomeços, todos os dias. Portanto, eu clamo, ó Santo Espírito do Senhor, visita os corações nessa noite, daqueles que estão à distância também, tocando, recobrando essas vidas, fazendo um milagre de recomeço, de restauração, para que todos nós não precisemos mais de datas especiais para viver uma nova vida, mas fazê-lo todos os dias, com a visão certa e com a decisão afiada de pertencermos única e exclusivamente ao Senhor. Que assim seja, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar um abraço na pessoa ao seu lado? E vamos viver isso, querido. Em nome de Jesus, vivamos isso. Muito obrigado.